poderia estar em qualquer outro lugar, o Jonathan falou isso aqui, mas você saiu da sua casa e veio aqui ao templo adorar ao Senhor. Então faça desse momento, faça desse culto, não simplesmente mais um culto, mais uma obrigação de estar aqui, não. Nós não precisamos servir a Deus de forma obrigada, e Ele não quer que ninguém o sirva de forma obrigada, mas que nós possamos, nessa manhã, abrir o nosso coração em adoração ao Senhor, e nos derramar na presença dEle, e nos entregar verdadeiramente na presença dEle, para receber aquilo que Ele preparou para nós. Eu não sei como foi a sua semana, mas o Senhor está dizendo para nós aqui, nesse último trecho da palavra que lemos: não temais. Não temais o que tem acontecido, não temais o que está por vir, porque se Jesus está no nosso barco, a tempestade pode ser a maior que for, o problema pode ser maior que for, a dificuldade pode ser a maior que você tem para resolver amanhã, mas se você está na presença de Deus, se o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, você não terá medo, porque sabe que aquele que é poderoso está no controle da sua vida. Feche os seus olhos nessa manhã, vamos fazer mais uma oração. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos por estar mais uma vez na tua casa, mais uma vez na tua presença, Pai. Nós queremos tributar a ti a honra, a glória, o louvor e a adoração. Nós já ouvimos a tua voz nessa manhã, através dos louvores, através das palavras que foram mencionadas aqui, mas o Senhor ainda tem uma porção reservada para nós nessa manhã, para alegrar a nossa alma, para fortalecer o nosso espírito e nos fazer entender de que o Senhor está verdadeiramente no controle da nossa vida. Embora nós não consigamos ver e enxergar, muitas das vezes o Senhor nunca perdeu o controle, o Senhor está sempre com Ele na palma das suas mãos. E nessa manhã, Pai, Tu tens a liberdade de operar, Tu tens a liberdade de fazer aquilo que o Senhor preparou e reservou para esse dia. Responde a oração da Tua igreja, responde a adoração da Tua igreja com a Tua presença nessa manhã, e que possamos sair daqui regozijantes da Tua presença e alimentados pela Tua palavra. É o que nós te pedimos e assim te agradecemos, em o nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode tomar o seu assento, glorificando a Deus. Quero ser bem sucinto nessa manhã. Esse texto, ele traz importantes lições. Eu gosto muito desse texto, e apesar de a gente já ter visto e ouvido muitas pessoas pregando a respeito dele, toda vez que lemos, ele traz um ensinamento para as nossas vidas. Ele tem verdades e instruções de Jesus para os seus discípulos de uma maneira completamente diferente. Jesus, ele acaba de ensinar a multidão e despede elas para que cada um volte para suas casas, para que cada um tome as suas coisas e voltem para o seu lar. Mas aos discípulos ele dá uma ordem: vocês entram no barco e vocês vão ao outro lado, atravessem para o outro lado, para a cidade de Genezaré. Os discípulos estavam servindo com Jesus, e agora eles estão debaixo de uma ordem de Jesus. Jesus impulsiona os discípulos para o meio do habitat natural deles, porque a maioria dos discípulos ali eram pescadores, e estavam acostumados, e eram ambientados ao mar, ao barco, às redes de pesca. Então eles estavam no seu habitat natural, eles tinham segurança de estar naquele barco, eles tinham segurança de atravessar aquele mar, o mar da Galileia, porque por várias vezes já tinham atravessado. Mas naquele dia, exatamente naquele dia, depois dos discípulos terem experimentado com ele o milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentado quase 5.000 pessoas dentro da multidão,
Eles agora, os próprios discípulos, passariam por um momento de adversidade dentro do ministério que estavam seguindo com Jesus. Como assim, pastor? Nós seguimos a Jesus e passamos por adversidades? Sim, nós passamos por adversidades. Servir a Deus não é sinônimo de que nós estaremos isentos das adversidades e das tribulações da vida. Ao contrário do que é pregado por aí, em muitos outros lugares, dizendo: se você aceitar a Jesus, os seus problemas estão acabados. Se você aceitar e seguir a Jesus, você nunca mais passará por problemas ou por tribulações. A sua vida será um mar de rosas. Você sempre será abençoado. Você nunca terá falta de nada e você nunca passará por problemas, porque Deus já venceu todos eles por vocês. E de certa forma é verdade, Deus já venceu por nós, mas não significa que nós não passaremos por momentos de adversidade. Nós não servimos a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode fazer por nós, mas simplesmente por aquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário lá atrás. Esse é o maior e o real motivo de que nós servimos ao Senhor. Deus não nos deve absolutamente nada. Ele não tem obrigação de abençoar a nossa vida com aquilo que eu quero. Ele faz por causa do seu amor, que excede toda a compreensão humana. Mas isso não significa que eu estou seguindo e servindo a Jesus, então eu não terei mais problemas. Os discípulos estavam com Jesus, viviam com Jesus, participavam com os milagres de Jesus, serviam com Ele, mas isso não os isentou de passar por momentos de tribulação. E é isso que às vezes nós não entendemos, queridos. Deus sempre terá um propósito para as nossas vidas. Ele sempre terá algo reservado para nós. E naquele dia, Jesus queria estabelecer na vida dos seus discípulos um aperfeiçoamento no relacionamento entre Ele e os seus discípulos. Sim, eles precisariam passar pelas tempestades da vida, assim como eu e você precisamos passar. Jesus despede os discípulos: vão. Note que eles estão diante e debaixo de uma ordem do Senhor. E quando, às vezes, pastor, obedecer à voz de Deus nos leva para o meio da tempestade, sim, nos leva. E eu vou te dizer por que nos leva. Porque Deus tem um propósito nas tempestades na nossa vida. E o primeiro propósito que Jesus queria estabelecer na vida dos nossos queridos discípulos, Jesus queria revelar-se a eles. Jesus tem um propósito nas tempestades da sua vida. Ele quer revelar-se a você de uma maneira que você não estava acostumado a conhecê-lo. Os discípulos conheciam Jesus, de multiplicar os pães, de curar os enfermos, de fazer sinais, prodígios, de ser um exímio ensinador e ter o conhecimento da palavra. Mas eles precisavam conhecer o Jesus que acalma ventos e tempestades. Aleluia! Jesus queria revelar-se a eles. Quem sabe naquele dia era simplesmente mais um dia em que eles iam fazer uma travessia tranquila e calma. Que eles iam simplesmente chegar ao outro lado de Genezaré e estava tudo bem e estava tudo certo. Mas naquele momento Jesus precisava mostrar a eles uma face dele que eles ainda não haviam conhecido.
Note que o texto vai dizer que quando eles estavam no meio, alguns estágios da terra, levanta-se uma tempestade, é de súbito, é de repente. E as tempestades das nossas vidas, elas vêm assim. De súbito, de repente, acontece algo. E às vezes o nosso barco é balançado de um lado para o outro, pelas fortes ondas, pelos fortes ventos, que sopram contra a nossa vida cotidianamente. Mas essa situação não é para destruir a nossa vida, não é para nos deixar prostrados, não é para acabar com o nosso ministério, com a nossa família, não é para destruir a nossa vida, mas é para que Deus se revele para nós de uma maneira diferente. Você pode dizer: ah, pastor, mas eu estou obedecendo a voz do Senhor e eu estou no meio de um furacão, eu estou no meio de uma tempestade, e ela parece que não passa, não acaba. É porque ainda não chegou o momento de Jesus se revelar a você no meio da tempestade. Então continua, o teu barco não vai naufragar. Não, você não vai perder a sua vida. Você não vai ser envergonhado. Porque Deus tem um propósito excelente para revelar a você no momento oportuno, não no seu, mas no dele. É no tempo dele, na hora dele, ele se revela para você e traz o socorro para a sua alma. Os discípulos saem, estão lá, sendo açoitados pelas ondas e pelo mar, pelo vento. Quem sabe um olha para o outro e diz: e agora, o que nós vamos fazer? Nós nunca passamos por essa situação aqui no Mar da Galileia. Nós estávamos acostumados a atravessar. Jesus impulsiona eles justamente naquilo que eles eram espertos, naquilo que eles tinham habilidade, naquilo que eles eram familiarizados, simplesmente para ensinar mais uma lição para eles. Que eles precisavam depender de Jesus. Nós precisamos depender de Jesus. Não é porque temos habilidades, não é pelos nossos talentos, pelos nossos dons, não é por aquilo que eu tenho segurança, não é por aquilo que eu sei fazer de melhor e eu estou confortável nisso. Deus às vezes nos prova exatamente nisso, dizendo: por mais que você tenha experiência, por mais que você tenha habilidade, por mais que você saiba fazer, por mais que você tenha segurança, por mais que você esteja ali, eu sei fazer, eu sei ir, eu sei chegar, eu sei entrar. Deus às vezes nos prova para despir todo o nosso ego de nós, tudo aquilo que achamos que sabemos, tudo aquilo que achamos que podemos fazer, Ele tira de nós e vai dizer para nós: agora você vai aprender a depender da minha presença, a depender da minha graça, a depender da minha palavra. Por mais inteligente e expertise que você tenha, nada substitui a minha presença na tua vida. Sou eu que te dou segurança, sou eu que te faço atravessar o mar, sou eu que estou com você nessa situação, e é por minha causa que você ainda está de pé. Jesus queria ensinar os discípulos que eles dependiam dele. Nós não dependemos da força do nosso braço. Nós não podemos depender da nossa condição financeira. Nós não podemos depender do nosso intelecto, da nossa inteligência. Nós precisamos aprender a depender de Jesus. E por mais segurança que eu tenha,
eu ainda assim preciso aprender a depender de Jesus. Porque depender de Jesus, queridos, é a melhor coisa que nós podemos alcançar. Porque depender de Jesus fala de entregar tudo a Ele. Fala que Ele é o centro da nossa vida. Depender de Jesus fala de que Ele tem um controle absoluto sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha empresa, sobre o meu trabalho, sobre a minha casa, sobre o meu ministério. Depender de Jesus é ter a certeza de que por mais que eu não tenha coragem, que por mais que eu não tenha a condição apropriada para fazer, que por mais difícil que seja, se eu dependo de Jesus e Ele está sobre a minha vida, então eu sei que eu posso alcançar e avançar, porque eu estou nele e as suas palavras estão em mim. Depender de Jesus fala de nós entregarmos tudo nas mãos dele. O que falta você entregar na mão do Senhor? O que falta você deixar na mão do Senhor? Será que o controle o leme do seu barco está na sua mão? E você está pilotando o seu barco? Será que você tem o controle de toda a situação na sua mão? E por isso ainda não deu certo. E por isso ainda as coisas não aconteceram. Nessa manhã o Senhor está dizendo para nós: entrega o controle nas minhas mãos. Entrega a tua vida nas minhas mãos. Entrega a tua família nas minhas mãos. Entrega a tua embarcação frágil nas minhas mãos e deixa que eu vou conduzir ela. E mesmo que eu te leve para o meio de uma tempestade, essa tempestade não é para matar a sua vida, mas é para me revelar a você de uma forma que você ainda não me conhece. Esteja disposto a viver experiências com Deus. Esteja disposto a sair da sua zona de conforto. Porque quando nós saímos da nossa zona de conforto, nós experimentamos os milagres de Deus sobre a nossa vida. Quem sabe os discípulos poderiam dizer para Jesus: não, Jesus, nós não queremos atravessar para lá. Nós queremos ficar contigo e orar também. Jesus olhou para eles e disse: vocês precisam atravessar para o outro lado, porque nessa travessia, no meio dessa travessia, eu tenho um propósito para revelar sobre a vida de vocês. Esteja disposto a sair daqui, nessa manhã, dizendo: Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu entrego a direção da minha casa, da minha empresa, dos meus negócios, eu entrego tudo nas tuas mãos. E se prepare para começar a ver os milagres de Deus sendo estabelecidos sobre a sua vida, porque quando você entrega tudo nas mãos do Senhor, você está dizendo para Ele: agora o Senhor tem o controle absoluto nas suas mãos, eu quero ouvir a tua voz, e para onde o Senhor me direcionar, eu irei, mesmo que seja para o meio de uma tempestade. Aleluia! Jesus queria mostrar aos discípulos que Ele tinha todo o poder e toda a autoridade sobre todas as coisas. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, a Bíblia vai dizer: sem mim, nada podereis fazer. Sem Ele, sem a presença dEle, não importa quantas habilidades e dons e talentos eu e você tenhamos, sem Ele, nada acontece. Sem Ele, esse culto seria vazio. Sem Ele,
os louvores não tocariam a alma. Sem Ele, nós não chegaríamos aqui. Sem Ele, nós não acordaríamos hoje nem amanhã. Sem Ele, nós não teríamos absolutamente nada. Aleluia! E quando nós entendemos a nossa dependência dEle, fica mais fácil de viver as coisas. Porque Ele queria mostrar aos discípulos que Ele tinha poder e autoridade sobre todas as circunstâncias, mesmo naturais. Nós não servimos a um Deus que está morto. Nós não servimos a um Deus que não tem poder de fazer qualquer coisa acontecer. Ele ainda tem poder de ressuscitar mortos. Ele ainda tem poder de curar o câncer. Ele ainda tem poder de abrir portas aonde o mundo já fechou as portas. Ele ainda tem poder de restaurar vidas, casamentos que aos olhos humanos estão completamente destruídos. Ele ainda tem poder de libertar da prisão das drogas. Ele ainda tem poder de salvar o pecador. Ele ainda tem poder de operar sinais, prodígios e maravilhas, porque Ele nunca perdeu o controle de nada. Aleluia! Ele é Senhor e Rei sobre tudo e sobre todos. Os discípulos estavam lá sendo açoitados pelas águas, pelo vento no meio da tempestade, já de noite. Não conseguiam ter esperanças de nada, de mais nada. E às vezes nós estamos assim. Oramos, clamamos e parece que nada acontece. Parece que tudo está dando errado na nossa vida e a gente não tem mais perspectiva. Os nossos sonhos parece que foram frustrados. A nossa visão parece que foi turbada. E a gente não tem mais esperança de olhar para frente e dizer vai acontecer alguma coisa diferente. Os discípulos estavam exatamente assim. Sem ter mais o que fazer. Para onde ir? Para quem correr? Para quem pedir socorro? Jesus já sabia o que estava acontecendo. Já sabia o que ia acontecer. Ele poderia simplesmente lá do monte que ele estava orando dizer: acalma a tempestade. Acalma vento. E isso ia acontecer. Porque Ele tem todo o poder. Mas Ele queria mostrar aos seus discípulos que eles serviam a um Senhor que estaria com eles em todos os momentos. Deus está com você em todos os momentos. Deus está com você em cada momento da sua existência. Ele não abandona você. Ele é Senhor e Rei. Mesmo que a tempestade não cesse, Jesus sai do monte e começa a vir andando sobre as águas. Ele poderia, no momento em que pisou o mar, ele poderia dizer: acalma, não. Mas ele veio atravessando a tempestade, andando sobre ela. Ele é Senhor e Rei, mesmo que a tempestade não cessa. Ele produz para nós, Ele fala para nós, mesmo que a tempestade não cesse sobre a sua vida, mesmo que a tempestade e o vento não se acalme na sua vida, eu continuo sendo Senhor e Rei sobre a sua vida, sim. Ele é Senhor e Rei, mesmo que isso não aconteça. Deus não precisa provar mais nada para nós. Ele não precisa provar para nós que é Deus. Ele não precisa provar para nós que tem o poder e a autoridade sobre todas as coisas. Nós sabemos disso.
Mas os discípulos ainda não sabiam. E ele vem caminhando sobre a tempestade. Porque aquilo que nos apavora, aquilo que nos causa medo, aquilo que está tentando matar a nossa vida, para Deus é como nada. Isso prova a autoridade de Deus sobre todas as coisas. Isso prova a autoridade do Senhor sobre todas as adversidades da nossa vida. Porque aquilo que apavorava os discípulos, aquilo que causava medo neles, Jesus simplesmente vinha caminhando por cima. Aleluia! Ele é poderoso para fazer aquilo que você não pode fazer, aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o médico não pode fazer. Ele é poderoso para fazer todas as coisas tornarem-se possível. Ele é Senhor e Rei, acalmando a tempestade. Jesus vem caminhando pela tempestade triunfante. Vem andando a passos firmes, naquilo que causava medo. E aí os discípulos olham para ele no meio da noite e diz: quem é aquele? É um fantasma. Quem é aquele? Porque o medo tomava conta do coração deles. E o medo, ele furta a nossa fé. O medo tapa a nossa visão. O medo frustra os nossos pensamentos. Porque quando nós estamos com medo, nós não conseguimos enxergar um palmo na nossa frente. Os discípulos estavam desse jeito, aterrorizados de medo, pensando: chegou o nosso fim. Nós largamos os nossos afazeres, nós deixamos as nossas famílias, nós deixamos tudo para seguir esse Jesus, e nós vamos morrer aqui no meio do mar, aonde nós pescávamos, aonde nós tínhamos o domínio completo. Estavam completamente dominados pelo medo, e isso estava tirando a confiança e a fé neles de que algo poderia acontecer. Quantas vezes o medo tem tentado tirar isso de nós? Medo de não conseguir, medo de não dar certo, medo da enfermidade, medo de depressão, crise de pânico, medo de dar tudo errado, medo da enfermidade. O medo vem para frustrar a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. O diabo tenta colocar no nosso coração o medo, porque quando nós estamos cheios de medo, nós não conseguimos enxergar a boa mão do Senhor vindo ao nosso encontro. Mas nessa manhã Deus está falando conosco, nos dizendo: você não precisa ter mais medo, você não precisa mais ter medo no seu coração, porque eu estou caminhando em direção a você, naquilo que te traz medo, naquilo que te traz angústia, naquilo que parece que vai matar e destruir a sua vida. Eu sou Senhor e Rei sobre ela, eu sou Senhor e Rei sobre a tua casa, eu sou Senhor e Rei sobre o teu ministério, eu sou o Senhor e Rei sobre a tua família, eu sou o Senhor e Rei sobre essa igreja, e nenhuma tempestade, por maior que ela seja, vai destruir a sua vida. Por muitas vezes eu tive medo, queridos. Alguns anos atrás, eu tinha medo de dormir sozinho. Como, pastor? Eu fiquei com um trauma de infância, em que um adolescente que era amigo meu faleceu,
E a gente era muito amigos. E daquele dia em diante eu desenvolvi uma crise de medo. Medo de morrer. Tão grande. De que às vezes quando eu precisava viajar para trabalhar, e eu chegava à noite para dormir no hotel, a minha pressão subia de uma forma desastrosa. Meu coração parecia que ia sair pela boca. E eu estava sozinho, e meu maior medo era esse, de se eu tivesse uma parada cardíaca ali, ninguém ia me encontrar, eu ia morrer sozinho e ali. E aquilo foi desencadeando um pânico na minha vida tão grande, que eu não gostava de ficar sozinho, que eu não gostava de dirigir sozinho, que eu não gostava de ficar sozinho sem ninguém. E aquilo ali estava frustrando completamente a minha vida, a minha chamada, o meu ministério, porque eu não conseguia mais ter prazer e alegria em acordar de manhã e sentir medo. E eu não olhava para as promessas que Deus tinha sobre a minha vida. E eu não olhava para aquilo que Deus tinha feito em mim. Porque o medo estava tomando conta da minha vida de uma forma tão grande, de que eu não olhava mais para a palavra e não conseguia mais ter esperança de que algo poderia acontecer na minha vida e através de mim. O medo tem essa característica de frustrar os teus planos, os teus sonhos, de ofuscar a tua visão de Deus sobre a tua vida. Não permita nessa manhã que o medo tome conta do seu coração. Eu não sei qual é o medo que você vive, ou se você tem algum problema dentro do seu coração e na sua mente, mas o Senhor sabe por que eu estou falando isso aqui nessa manhã. E o Senhor está dizendo para você e para mim nessa manhã: não tenha medo, não tenha medo, eu estou com você, embora você não consiga ver, eu estou caminhando em direção à tua embarcação, frágil e fraca, mas quando eu chegar lá, vai ser o momento de eu revelar para você a minha glória, a minha presença, e eu vou estar com você lá. Não precisa mais ter medo. Até que um dia eu me encontrei com a presença de Deus, e Deus arrancou o medo do meu coração, e eu fui liberto daquele medo. E aí então eu comecei a ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Aleluia. Deus vai cumprir sobre a tua vida aquilo que Ele prometeu. Deus vai cumprir sobre a tua casa aquilo que Ele prometeu. As tempestades se levantam sim, elas vão se levantar sim, mas em todas elas o Senhor vai estar lá, no seu barco, dizendo: é só um momento, é só uma nuvem, é só um período de tempo, porque eu vou me revelar para você, você vai depender de mim, você vai conhecer a minha autoridade sobre toda a situação, e eu vou estar com você, acalmando na hora certa o vento e a tempestade sobre a tua vida, porque foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi, foi eu que te nomeei, fui eu que te libertei, fui eu que morri por você na cruz do Calvário. Você é meu, você é minha, e Ele não abre mão de você. Os discípulos olham e veem: é um fantasma. A fé já tinha ido embora, o medo tomou conta, o caos estava instalado. Mas Deus é tão maravilhoso, que mesmo no meio da noite, no meio do caos, no meio da turbulência, mesmo que a nossa visão esteja tapada,
Ele ainda nos faz ouvir a sua voz. Na hora em que o medo tomou conta dos discípulos, eles não conseguiam ter uma clara visão de quem estava ali. Jesus fala para eles e diz: sou eu, não tenham medo. Naquela hora eles reconheceram a voz do Senhor, e a voz de Deus para nós traz paz, traz alegria, traz conforto, traz consolo, traz alento. É a voz do Senhor que ecoa nos nossos ouvidos e desce ao nosso coração, dizendo: sou eu que produzo na tua vida paz. Sou eu que produzo na tua vida a alegria. Sou eu que produzo na tua vida o consolo, o conforto que você precisa no meio do caos que você está vivendo. A minha voz produz em você a resposta para a tua alma. E nessa manhã Deus está falando para nós: ei, ouça a minha voz, ouça a minha voz, abre os teus ouvidos e escuta a minha voz dizendo para você: acalma, acalma, eu não perdi o controle. A situação é difícil, mas eu estou com você nela. Você vai sair nela, você vai atravessar para o outro lado. Você está debaixo da ordem de Cristo. A voz do Senhor produziu na vida dos discípulos a calma que eles precisavam. Aquilo que eles precisavam estava lá diante deles, demonstrando todo o poder, todo o domínio sobre toda e qualquer situação. E aí Pedro, tomado de uma coragem que até então ele não tinha mais, disse: Senhor, se és tu mesmo, me manda ir contigo por cima das águas. Olha só o que a voz de Jesus produziu no coração de Pedro. Pedro estava lá, quem sabe, dizendo: eu vou morrer, nós vamos morrer. Mas quando Jesus chegou, produziu instantaneamente no coração de Pedro uma fé e uma ousadia de olhar para Jesus e dizer: se é tu mesmo, então eu conheço o teu poder agora, então me manda ir contigo por cima das águas. Esse é o efeito da voz do Senhor produzida dentro do nosso coração. Ela começa a reacender a fé, ela começa a fortalecer e a produzir coragem, ousadia na nossa vida, que até então a tempestade tinha roubado, o medo tinha roubado. Jesus está dizendo: eu quero voltar a produzir na sua vida coragem e a autoridade e a fé, para que você não olhe mais para trás e nem olhe para as adversidades, mas mantenha os seus olhos em mim, fixos em mim, para que você comece a experimentar o meu milagre. Caminhando para o final, querido, se coloque de pé. Pedro, cheio de coragem agora, começa a ir ao encontro de Jesus. Note de que aquilo que estava causando medo em Pedro e temor aos outros discípulos, ainda que por um período de tempo, foi vencido por Pedro, porque ele saiu do barco e começou a andar sobre as águas. Aleluia! Aquilo que estava tirando a paz deles, aquilo que estava fazendo com que eles
estivessem aterrorizados de medo por um instante, Pedro andou sobre eles, andou sobre a tempestade, ainda que por um pouquinho de tempo, mas ele só afundou porque ele tirou os olhos de Jesus. E ao invés de continuar olhando para Jesus, ele olhou para o mar, ele olhou para o vento. E todas as vezes que nós perdemos o nosso foco em Jesus, nós falhamos, os nossos planos são frustrados, os nossos sonhos não são concretizados, as nossas perspectivas não são correspondidas, porque todas as vezes que tiramos os olhos daquele que é o autor e consumador da nossa fé, nós tendemos a falhar, a naufragar e a afundar. Mas se os nossos olhos estiverem fixos em Jesus, então nós vamos andar por sobre as águas com o Senhor. Nessa manhã Deus está dizendo para nós: ei, eu estou te chamando para andar comigo sobre as águas, mas para não desviar os olhos de mim, para não tirar sua confiança de mim, a sua fé de mim. Continue olhando para Jesus, mesmo que as ondas estejam batendo bem forte em você, mesmo que o vento esteja te impulsionando a voltar, não pare de andar sobre as águas, porque sobre elas está aquele que vive, que reina para sempre, que é poderoso. Eu quero orar com você nessa manhã. O nosso ministério de louvor vai cantar aqui, e você vai, do mesmo jeito que você está aí, colocar a mão sobre o seu coração. Quem sabe você está passando por uma tempestade. Quem sabe você está passando por uma adversidade grande na sua vida, em alguma das áreas da sua vida. Mas nessa manhã Deus te trouxe aqui para dizer para você: vai passar. Não tenha medo, calma. Eu estou contigo. Eu estou aperfeiçoando o meu poder sobre a tua vida. Eu estou estreitando o nosso relacionamento. Eu estou estreitando o teu relacionamento comigo. Eu estou te preparando para me revelar a você de uma maneira que você ainda não viu, ainda não conhece. Aleluia, isso não vai fazer você parar e não vai fazer você naufragar. A presença de Deus está aqui nessa manhã para fortalecer você a continuar sem olhar para trás. Oh, aleluia! Feche os seus olhos nessa manhã e louve ao Senhor em nome de Jesus.